Muito obrigado, Alan. Que precioso saber que para os olhos de Deus somos mais que um número, né? Mais que um número, nós somos especiais para Deus. E nessa noite gostaríamos de iniciar uma série de mensagens. Vamos estar falando sobre um tema que tem como título, aí se coloca lá, aí está, gente como a gente. Gente como a gente. Se nós lemos a Bíblia, vocês vão poder perceber que a Bíblia está repleto de história de gente comum, de gente como a gente, de pessoas como nós e como qualquer outra. Quem são essas pessoas? São como um filme, essas pessoas fazem parte do grande elenco de Deus, né? Fazem parte do grande elenco de Deus. Deus nos deu essas biografias, Deus nos deu a história dessas pessoas para que aprendamos lições. Para que aprendamos lições dessas pessoas de carne e osso como nós. Como são essas pessoas? Que tipo de gente é essa? Às vezes, nós temos uma visão romântica a respeito dos personagens das Bíblias, achando que eles são, ou achamos que eles são como gigantes da fé, né? Pessoas invencíveis, pessoas de grande fé, de grande coragem, pessoas com vidas completamente santas e sem pecado. Mas quando começamos a estudar a vida dessas pessoas, vamos a descobrir que a verdade não é tão assim. Por isso eu acredito na Bíblia. Porque a Bíblia não é um conto de fadas. Não é um livro que conta fadas, que conta fantasias. O livro é um livro que conta a verdade. A verdade como ela é. Não oculta nada. Se vocês lerem biografias de grandes homens da sociedade, grandes homens da humanidade, geralmente tentam somente mostrar as coisas boas das pessoas, né? E depois, às vezes, de anos e anos e anos, aparecem aparecem as coisas não tão boas delas, né? Mas a Bíblia não é assim. A Bíblia conta a verdade como ela é. Mostra as pessoas como elas são. E aí percebemos que elas são gente como a gente. São gente como nós. Pessoas que têm seus pontos fortes, suas qualidades, como também tem pessoas que têm as suas fraquezas, seus pontos mais fracos. Aponta os erros e os acertos dessas pessoas. E quando nós vamos a estudar os erros e os acertos dessas pessoas, vamos a poder nos identificar com muito delas, com muitas dessas pessoas. E quando vamos estar lendo das histórias dessas pessoas, estudando, nos poderemos identificar a nossa história na trajetória de vida dessas pessoas, que eram gente comum, gente como a gente. E espero que Deus nos dê a graça de poder aprender de eles e, ao aprender, descobrir como podemos crescer em nosso compromisso para com Deus, em nosso amor para com Deus, em nossa devoção para com Deus. Então, espero que Deus nos dê a graça e que possamos ter domingos onde, ao estudar estes homens e mulheres de Deus, possamos, como se diz assim, possamos aprender muito delas. Não vamos a seguir uma ordem cronológica, senão que vamos dar liberdade para que os pastores tenham a liberdade de estudar ou de pregar aquela pessoa que Deus mostra para ela que deve mostrar. E se em algum domingo Deus dirige outra coisa, também podemos fazer, não ficamos presos a nada a isso. Mas nesse domingo eu gostaria de analisar o primeiro homem da humanidade,
Adão. E a verdade é que não tem uma foto, assim, uma imagem de Adão. A gente não tem como se imaginar como foi Adão. Então, coloquei um desenho dele, como nos ilustra, às vezes para as crianças, para que possamos entender a Adão. Adão foi o primeiro homem da raça humana. E Adão não desfrutou de algumas experiências que para nós são normais, são fundamentais, e que para nós são normais. Por exemplo, Adão não foi criança. Ele não foi criança. Então ele não brincou, não teve brinquedos. Ele não brincou de nada que nós como criança ou as crianças hoje em dia estão brincando. Adão também não passou pela adolescência. Essa fase um pouco complicada, conturbada, onde há tantas transformações no físico do adolescente, no comportamento, muitas vezes existe assim essa transformação e essa etapa que muitos, não sei porquê, mas chamam de aborrecente, mas não é bem assim. Adão não teve isso, não passou por isso. Adão não teve pais, Adão não teve irmãos, Adão não teve sobrinhos, Adão não teve primos, Adão não teve sogro, não teve sogra, e talvez alguns dizem, mas que bom esse Adão, não é toda a história assim, não é todos assim, não teve cunhado, não teve cunhada, não teve toda essa parte, que para nós é normal, e ele não teve isso, não passou por isso, jamais frequentou uma escola, nem prestou vestibular, nem passou por uma faculdade, e assim podíamos enumerar uma quantidade digamos assim, de experiências que para nós são cotidianas, são normais. Abraão não teve, mas Abraão também, há muitas coisas que nos identificamos com ele, e gostaria de marcar algumas delas somente algumas delas. A primeira, Adão foi criado por Deus. Adão não nasceu como os outros homens nascem. Não nasceu, não teve um parto, não passou por um parto como todos nós, ou como todos os seres humanos nascem. Diz a Bíblia que ele foi criado pelas próprias mãos de Deus do pó da terra. Depois de ter criado Adão à sua imagem, ele soprou fôlego de vida nas narinas de Adão e ele chegou a ser uma alma vivente. Lemos isso em Gênesis capítulo 1, 27. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. E no capítulo 2, versículo 7, lemos que então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou em suas narinas o fôlego de vida e o homem se tornou um ser vivente. Então podemos perceber aqui claramente que Adão foi criado por Deus. Mas assim como Adão, nós também somos criação de Deus. Nós não somos um acidente. Nós não somos também criados como uma fábrica que cria as pessoas, digamos, faz assim, a criação em série. Não, nós somos indivíduos criados por Deus. E dizer que Deus é nosso Criador é bem diferente como dizer que Deus é nosso fabricante, ou diferente de dizer que Deus é engenheiro. Não, Deus é como um artista. E Ele nos criou. Talvez os nossos pais, os seus pais, eu não sei a história de cada um, mas talvez os seus pais não planejaram você. Talvez não desejaram você. E talvez até o desprezaram. Mas a Bíblia nos diz que Deus, antes mesmo de nós ser concebidos, nós já estávamos na mente de Deus, já estávamos na ideia de Deus, no pensamento de Deus. Nós somos criação de Deus. Em Isaías 44:2 diz: aquele que o fez, assim diz o Senhor, aquele que o fez, que o formou no ventre e que o ajudará, não tenha medo. Aqui vemos, Deus nos formou. Aquele que o fez
Somos criação de Deus, a imagem de Deus. E outro texto nos revela que Deus determinou cada detalhe de nosso corpo. Cada detalhe de nosso corpo. No Salmo 139, 15 diz: meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Esse texto nos revela, e esta verdade nos revela, que a nossa vida, que a tua vida tem significado. Você não é um acidente, você tem significado. Você existe por um propósito. Deus colocou a você neste tempo, neste lugar, para um propósito em especial. E eu gostaria de ler uma poesia escrita por Russell Kelfer, que ilustra muito bem a verdade que somos criação de Deus. Ele diz assim: você é uma criação original, preciosa e perfeita, denominada como notável homem ou mulher de Deus. Você tem essa aparência por uma razão. Ele o teceu no útero. Você é exatamente o que ele quis fazer. Os pais que você teve foram escolhidos por ele, e a despeito de seus sentimentos, eles foram feitos sob medida para os planos que Deus tem em mente e estão aprovados pelo Senhor. Você é quem é por uma razão. Você é quem é, amado, porque há um Deus. Por isso, irmãos, querida criança, adolescente, jovem, adulto, irmão, irmã, nós somos criação de Deus, especiais para Deus, amados por Deus. Se ninguém ama você, se talvez você se encontra em uma situação de desesperação, de angústia ou qual for a situação, lembre-se, Deus ama você. Você é especial para Ele. Ele criou você e Ele tem um propósito para a sua vida. Assim como Adão, nós somos criação de Deus. Assim como Adão, somos privilegiados por Deus. Por que Abraão foi privilegiado por Deus? Por que nós somos também privilegiados por Deus? Em primeiro lugar, Adão conhecia a Deus como ninguém. A verdade é que sua amizade e a intimidade com Deus não tiveram paralelo em toda a história da humanidade. O texto dos primeiros capítulos de Gênesis nos revela um pouco, nos mostra que diz que Deus passeava, caminhava pelo jardim. Era costume de Deus andar pelo jardim do Éden. E eu me imagino que enquanto andava por aí, se encontrava com Adão e se relacionava com Adão e falava com Adão e estava junto com Adão. E assim como Adão foi privilegiado por ter uma intimidade especial com Deus, nós também somos privilegiados, porque podemos ter, através de Jesus Cristo, a possibilidade de ter comunhão com Deus. O texto bíblico que o pastor Michael nos leu no início, revela que através da fé em Jesus Cristo, nós somos adotados filhos de Deus. E Deus já não é um estranho. Deus nos encontra longe. Pelo contrário, Deus nos convida para que chamemos a Ele de Pai. Abba Pai, Paizinho. Nos dá essa oportunidade, esse privilégio, essa honra de poder dirigir-nos com Deus. E nós podemos ter a possibilidade de comunicar-nos com Ele, de ter comunhão com Ele e de apresentar a Ele qualquer das nossas necessidades, dificuldades. Nós temos esse privilégio. E Ele não está longe, como diz, Ele está bem perto de todos aqueles que invocam o seu nome. Esse é um privilégio que através de Jesus Cristo nós podemos ter. Assim como Adão tinha privilégio de contar com a companhia de Deus, assim também nós temos esse privilégio e devemos aproveitar, devemos, como se diz assim, devemos usufruir deste privilégio
de poder relacionar-nos com Deus. E que nossa relação com Deus não seja uma relação mecânica, não seja uma relação fria. Pelo contrário, possamos ter essa relação íntima com Deus que podemos ter e que é um privilégio que nós podemos ter. Segundo lugar, Deus pessoalmente lhe preparou e lhe concedeu e lhe entregou uma esposa. É um privilégio. Deus percebeu que Adão estava sozinho. Ele percebeu que Adão não estava completo. Alguma coisa estava faltando nele. Deus percebeu que Adão não estava alegre. Então, ele fez uma auxiliadora. E essa auxiliadora era tão bonita, era tão elegante, era tão especial, que Adão, quando viu a Eva, quando viu a sua mulher, ele disse: esta sim, esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta sim. Ele se admirou do presente que Deus deu. Porque Deus viu que o homem não era bom que esteja só. Ele percebeu isso e fez algo especial. Deus nos fez seres sociais. Seres que podemos viver e que devemos viver em comunhão. Não fomos feitos para a solidão. Não fomos feitos para viver sozinhos. Fomos feitos para viver em comunhão. E, diferente de Adão, nós somos privilegiados, porque já nascemos numa família. Porque já experimentamos desde antes de nascer o cuidado, o amor e a comunhão da família. Nós temos esse privilégio de poder já nascer dentro da instituição que Deus criou, porque Ele viu que não era bom que o homem esteja só. Nos fez seres que podemos nos relacionar, que devemos nos relacionar. Para isso temos família, para isso temos amigos, para isso temos igreja, para isso temos colega. Deus nos quer que nós vivamos em comunhão. E esse é um privilégio. Outro dos privilégios foi lhe confiado o cuidado da terra. Adão foi orientado a usar sua autoridade no domínio da terra. Foi-lhe concedido uma autoridade para usar no domínio da terra e todo aquele que nela havia. E então ele começou a dar nome, por exemplo, aos animais. Assim também Deus nos tem confiado o cuidado do planeta, da terra. Deus nos tem confiado o cuidado da família. Deus nos tem confiado o cuidado dos bens, das coisas que Ele nos concede e nos dá dons e talentos e capacidades para poder cuidar daquilo que Ele nos confia. Nós somos mordomos, não somos dono de nada. Se você tem algo é porque Deus te concedeu isso. Te deu sabedoria, te deu capacidade, te deu inteligência, te deu esperteza, te deu as condições, força, saúde, enfim. Deus é que te dá isso. E se Ele te tira uma somente dessas coisinhas, você não tem nada. Não temos nada. Não somos nada. Deus nos empresta tudo. Por um tempo. Ele nos concede as coisas por um tempo. E um dia nós vamos ter que render conta de tudo o que fizemos, de tudo que falamos, de tudo o que fizemos com aquilo que Ele nos tem confiado. Nós somos mordomos. Somente mordomos. E devemos ser responsáveis de aquilo que Ele nos dá. E se hoje em dia o planeta Terra está se destruindo, é por culpa de nós seres humanos, que não cuidamos a criação que Ele nos tem confiado. Assim como Adão, assim também nós somos privilegiados nesse sentido. Mas assim como Adão, nós também somos omissos a Deus. Adão, percebemos a sua omissão enquanto adoração a Deus. Vocês percebem, vocês podem ler isso depois, vocês vão perceber, em nenhum momento vemos algum ato de adoração de Adão para Deus. Nenhum ato de adoração,
nenhuma palavra de gratidão da boca de Adão sai para Deus. Nenhuma palavra de obrigado a Deus por todas as coisas boas que Ele deu. Nem sequer quando Deus lhe deu a Eva. Nem sequer aí Adão agradeceu, reconheceu, adorou a Senhor. Ele foi omisso na sua adoração e na sua gratidão a Deus. Mas também ele foi omisso na sua responsabilidade que Deus lhe havia confiado como líder da sua casa. Muitas vezes, ou geralmente, a Eva é colocada como a responsável, a responsável do pecado e de todos os males que vieram depois pela desobediência da Eva. Se Eva não tivesse desobedecido, se Eva não tivesse comido o fruto proibido, se Eva não tivesse dado o fruto para Adão, talvez nós ainda estaríamos no jardim, talvez estaríamos desfrutando. E se coloca a Eva como a grande responsável de toda a desgraça, de todo o pecado e de toda a maldade que existe na humanidade. Mas quando nós lemos o texto, ele não está abertamente, não diz, mas está implícito a verdade que Adão, em certo sentido, Adão era responsável de cuidar de Eva também. E no momento em que a serpente começou a seduzir a Eva, Adão foi omisso. Omisso talvez pelo seu silêncio, foi omisso talvez pela sua distância, porque se deixou sozinha a Eva ou pelo que for. No texto, em Gênesis 3:6 diz, quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu ao seu marido, que comeu também. Aqui o texto nos dá a entender a possibilidade de que Adão estava junto nesse momento. Não era que ela comeu e depois pensou, foi rápido até onde estava Adão, e então Adão, aí ele deu para Adão comer também. Nos dá a ideia de que parece que Adão estava junto lá. Estava junto com Eva nesse momento. Mas Adão não fez nada. Não fez nada para evitar que Eva fizesse o que era errado, o que Deus tinha proibido fazer. Adão não fez nada. Além disso, ele se omitiu, se calou, e além de se omitir e de se calar, ele concordou, ou seja, comeu também do fruto que Deus havia prometido, havia proibido. Por que Adão se calou? Por que Adão não pegou um grito, não esbravejou? Por que Adão não começou a xingar quando ele percebeu que a serpente estava começando a seduzir a mente de Eva? Ele não fez nada. Ele ficou quieto. Ele talvez se omitiu pela distância, pelo silêncio. Ele ficou quieto e não fez nada. Adão era aquele que havia sido ungido de toda a ciência. Era ele que recebeu do Senhor, de Deus, a responsabilidade, a honra, mas também a unção para dar os nomes, para cuidar da terra, para dar os nomes para as plantas, para os animais. Adão deu o nome para Eva, sua mulher. Foi Adão que tinha essa capacidade. Eva era a auxiliadora de Adão no cuidado do jardim do Éden, que era o pátio da sua casa. Era Adão o líder, era Adão o responsável. E Adão ficou quieto, não alertou a Eva da desobediência que estava cometendo. Foi omisso, silencioso, sem autoridade. Se Eva deixou de cumprir o seu papel de auxiliadora de Adão,
Adão fez isso porque Adão deixou de cumprir o seu papel de cuidadoso da casa. Um dos traços, não digo gerais, mas em grande quantidade, um dos traços destacáveis, notáveis da personalidade masculina é a omissão. Não de todos, não é algo, não dá para generalizar, mas é algo bastante, um porcentagem bastante alto. Quando as coisas ficam confusas, quando as coisas ficam apavorantes em casa, muitas vezes os homens se omitem no silêncio ou pela distância. Quando há problemas pequenos, já começa pequeno. Quando a criança tem problema na escola, algo assim, quem é para ir solucionar o problema? Quando o adolescente começa com problemas, quem é para solucionar o problema? Não é geral, mas em muitos casos acontece indo. Os homens como que se contraem, se calam, se afastam. Quando é para falar, quando é para agir, quando é para solucionar, o homem se afasta. E quando age, geralmente já é no final, quando está nervoso, quando já subiu a temperatura e aí voa para todo lado. Mas em espanhol diz, quando as papas calientam, quando as batatas queimam, o homem às vezes foge. E muitos lares se encontram em dificuldades, justamente por essa dificuldade do homem de ficar em silêncio, de se omitir, da dificuldade de dialogar, de debater o problema, da dificuldade de buscar uma solução, se omite e deixa para que a mulher faça. Eu gostaria de despertar em nós, homens, que é hora de assumir o papel que Deus nos deu desde a criação. Que Deus deu desde a criação para os homens. É hora que nós, homens, assumamos a nossa posição, tomemos o volante, da nossa relação conjugal, da nossa relação familiar, do lugar do trabalho, da sociedade e da igreja que Deus nos tem confiado. E se nós fizermos isso, se nós assumirmos esse papel, não com autoridade, não como se diz, achando-se os proprietários e os donos da coisa, mas com amor, com humildade e com atitude de serviço, eu estou convencido que as mulheres vão assumir o seu papel e vão auxiliar aos homens para cumprir o seu papel. As mulheres vão ser auxiliadoras para que os homens possam cumprir o seu papel. As mulheres não vão colocar obstáculos, nem vão tentar derrubar a nossa autoridade. Se nós, como homens, assumirmos a nossa posição e assumirmos e tomarmos a nossa posição. Elas, pelo contrário, as mulheres nos vão apoiar, nos vão ajudar, nos vão respeitar, nos vão honrar, nos vão amar. E se nós assumirmos o nosso papel, não ficamos calados, não nos omitimos, os nossos filhos nos vão agradecer e nos vão imitar, porque eles precisam de modelos dignos de imitar. E a sociedade, e a igreja, as comunidades, a sociedade, enfim, vai nos agradecer também, e vai nos honrar, e vai imitar, e transformações acontecerão a nível local, aqui na igreja, na comunidade e até na nação, e até no mundo, se nós assumirmos o nosso papel. Não venhamos a ser omissos como Adão.
vamos a agir, vamos a tomar o nosso papel, não vamos a calar-nos. Mas também, enquanto a omissão, não somente enquanto a questão do homem, mas também enquanto a omissão, enquanto ao mal que acontece, enquanto ao mal, a injustiça que existe ao nosso redor, não podemos omitir-nos, não devemos omitir-nos. Temos que falar, temos que agir, temos que fazer algo. E que Deus nos conceda a graça, a sabedoria para sabermos fazer de maneira certa, de maneira divina. Não omitir-nos diante do mal que existe e que está tomando conta e que está invadindo e querendo destruir nossas famílias, nossas igrejas e, enfim, a sociedade e tudo. Isso é o trabalho de todos nós, dos homens e das mulheres também. Que Deus nos ajude para não ser omissos, mas assumir o nosso papel. Por isso, Adão, gente como a gente. Gente como a gente. Que nós possamos, que Deus nos ajude para que nós possamos aproveitar todos os privilégios que Ele nos concede. Que nós possamos ter sabedoria para sabermos valorizar a inteligência e todos os privilégios, mas que também Deus nos conceda a graça a fim de não sermos omissos diante das nossas responsabilidades. Que não sejamos omissos diante do que Deus nos desafia. Que Deus nos ajude. Gente como a gente. Não somos diferentes, não somos melhores, tampouco somos piores. Que Deus nos ajude. Vamos colocar-nos de pé e vamos orar. Querido Deus, obrigado pela Tua palavra, porque nela temos exemplo de vida de pessoas que não foram diferentes que nós. Talvez viveram em um tempo diferente, mas os desafios, as dificuldades que enfrentaram, as lutas, são semelhantes às nossas, Senhor. Obrigado, Deus, porque Tu nos criaste. Obrigado porque Tu tens um plano para cada um de nós. Porque Tu nos amas e podemos ser Teus filhos. Obrigado por tantos privilégios que Tu nos dás, tantas responsabilidades também. Mas ajuda-nos, ó Deus, para que não sejamos omissos diante da responsabilidade que temos, ou diante do mal, da injustiça e de tantas coisas que estão erradas, Senhor. Talvez não poderemos salvar o mundo, mas ajuda-nos a salvar a nós e aqueles que nos rodeiam, começando por nossa casa. Eu peço que nos dês a nós, os homens, nos dês a graça, a unção do alto, a unção de Ti, que vem de Ti direto, Senhor, para cumprir o papel que Tu nos confiaste desde a criação. E, Senhor, se temos falhado, perdoa-nos e dá-nos a coragem, a força para a partir de hoje fazer diferente. Ajuda-nos, Senhor, para que como casal e como família e como igreja possamos formar um grande time e poder desenvolver, Senhor, essa maravilha da família, Senhor, e ajudar-nos a desenvolver a vida de nossos filhos, daqueles que nos rodeiam, Senhor, e poder fazer uma nova e uma boa geração, Senhor, e que nessa geração possamos alcançar as almas que tanto precisam de Ti, Senhor. Obrigado por este momento, Senhor. Que Tua graça se estenda sobre cada um de nós. Que Tua presença esteja conosco também nessa nova semana. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém.